Bom dia! Agora são 15 para 7. E daí eu pensei, vou mostrar hoje a rotina do Tom. Né? Ele tá com quase 10 meses e eu acho que é legal pra gente... a gente gosta de olhar outro bebê, ver como é que funciona, que horário que dorme, que horário que faz as coisas. O Tom hoje, ó, ele tá aqui, ó. Fala oi, pessoal! Totô! Oi! 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 O dia, na verdade, tá clareando aqui agora. Ele acordou 10 para 6. Ele começou a me chamar. Eu não esperei hoje muito, porque se eu deixo ele um pouco no berço, assim, ele tem começado a ficar bem. Antigamente não. Antigamente ele acordava e ele já começava a gritar. E agora ele tá começando a se familiarizar com o berço, perceber que ali tá tudo bem, que ele pode ficar um tempinho. E aí tem dia que ele acorda, tem dias, né, que ele acorda e fica bastante lá no berço até me chamar. Hoje não, hoje logo que ele acordou eu já achei que ele tava meio incomodado, começando a querer gritar. E aí eu logo levantei pra não acordar as meninas, porque o quarto delas fica na frente do deles. E o meu fica um pouco mais distante. Então se eu espero muito, acaba às vezes acordando elas, assim, pelo menos deixando elas mais despertas. Então hoje eu levantei rapidinho. Aí eu dei um mamá pra ele, logo que eu peguei, né? Troquei fralda e tal, já dei um mamá. E agora eu sempre venho um pouquinho aqui pra brinquedoteca, pra ficar mais fechadinho, pra não fazer tanto barulho, porque o Diogo ainda tá dormindo, a Serena e a Lele estavam dormindo. Daí a Sereninha acordou. Fala bom dia! Bom dia. Tá aqui tomando o mamazinho dela. E aí a gente fica aqui mais pra fazer silêncio mesmo, porque ali a área da cozinha fica muito integrado com tudo. Então atrapalha, incomoda os outros que estão dormindo. E um sorvete, teve? Sim, tem lá na galagem. Ela pode chegar, Fafá? Pode chegar, mas eu quero mostrar a galagem pra ele. E as tanquelas na geladeira da galagem. E comida, tipo frutinhas, tem? Sim, tem morango. Tem morango, tem melancia, tem laranja, tem mexerica. Tem banana. Quem tá chegando? Ele tá bem na porta, Lele. Ô menino. A Lele! A Lele chegou! A Lele tá aqui! Cadê o bom dia da irmã? O beijo, o abraço? Dá um beijo na sua irmã! Bom dia, Princesa linda, bom dia! Tá dando agora 1h30 que o Tom acordou. E aí eu já vou levá-lo pro quarto pra fazer o primeiro cochilo. Esse primeiro cochilo, o intervalo é realmente mais curto que ele faz, assim, não é muito longo entre ele acordar e já cochilar de novo. De uns tempos pra cá, eu tenho colocado ele pra dormir no carrinho. Eu deixo o carrinho, quer ver? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu deixo o carrinho no quarto. Deixa eu acender a luz aqui, ó, pra mostrar. Ó, o carrinho fica aqui no quarto. E aí, ele dorme aqui mesmo, ó. Fica bem deitadinho, tá vendo? E aí, ele cochila aqui. O fato dele dormir no carrinho, que começou agora esse mês, me deu uma liberdade muito grande. Porque aí, a gente tá, por exemplo, na casa de alguém, a gente tá fora de casa. Ele tá habituado com o carrinho, ele fica confortável. E eu tenho achado, inclusive, o fato dele ficar presinho... às vezes faz com que ele durma até melhor. No berço ele fica às vezes muito solto, e aí ele senta e aí acaba despertando. Então tem sido muito bom esses cochilos no carrinho. Não são todos que ele faz no carrinho. Normalmente do horário do almoço eu já coloco ele no berço. Então eu alterno, mas todos os dias pelo menos um cochilo ele faz no carrinho. Tãozinho dormiu, daí a gente tá aqui tomando café. Ó, meu ovinho aqui, cafezinho, e aí depois vou tomar banho. E aí, quando você menos espera, a criança já acordou. O meu dentuço, olha os dentinhos dele, que gracinha que estão os de cima, tá dando pra ver, ó. A criança faz o quê? A criança nem dormiu.
Nem dormiu direito. Gente, dormiu meia hora. Meia hora, nada. Meia hora, que vergonha. Ai, que vergonha. É, seu safado. Seu sapeca. Não tô aguentando esses dentes dele, ó. Fala, eu tô muito dentuço. Eu tô muito dentuço, lindo. Bom, o que eu vou fazer mesmo assim? Tô levando o carrinho dele pro banheiro comigo. Pra gente tomar banho, né? Porque a mamãe precisa tomar banho. É. Vou aproveitar que eu tô aqui me arrumando e vou conversar uma coisinha com vocês sobre cochilo. Né? Esse cochilo que o Tom fez, eu falei, foi muito mequetrefe. E foi, tá? Meia hora de cochilo não é bom, não é desejável. A criança não faz um descanso reparador, assim. Então, a gente tem que ficar atenta a isso, porque senão a criança começa a acumular cansaço. Isso faz com que ela acorde na madrugada, isso faz com que ela acorde cedo demais. É muito ruim para a criança, tá? Ela precisa dormir pelo menos ao redor de uma hora, uma hora e meia. Aí sim é um cochilo maravilhoso, é um cochilo que a gente considera satisfatório, bem bom, né? E o Tom normalmente faz esse tempo, mas é claro que às vezes acontece de um cochilo ruim. E eu tentei, antes de pegar ele lá no quarto e sair com ele, eu tentei fazer com que ele voltasse a dormir, né? Então eu coloquei a chupetinha, cheguei bem quieta no quarto, coloquei a chupeta, continuei empurrando o carrinho, mas não adiantou, não consegui prolongar. E aí, nesse caso, né, a gente tem que aceitar, e o que eu faço é colocá-lo para dormir de novo um pouco antes. Então, num período normal, né, num dia normal, que ele fizesse um bom cochilo, ele voltaria a dormir mais ou menos... Ele faria um intervalo aí de 2h30, mais ou menos, acordado. Nesse caso eu vou adiantar um pouquinho, né? 1h40, 1h50, eu já vou tentar colocá-lo para dormir de novo. Porque aí eu não deixo com que ele fique muito cansado. Porque quando a criança fica muito cansada e não descansa, ela libera cortisol. E o cortisol, ele vai acumulando no corpo da criança, e isso vai fazer com que depois ele acorde de madrugada, vai fazer com que ele acorde muito cedo. É um acúmulo de cortisol. Às vezes a consequência não acontece nem no mesmo dia, mas vão ficando dias com cochilos ruins, porque a criança tá com esse cortisol acumulado, e isso vai ficando cada vez pior. É uma bola de neve, entendeu? Sou chata com sono, sou chata com esse tema, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de pesquisar sobre essa questão. E me julguem, mas eu gosto de usar um aplicativo, que nem eu sei que ele dormiu meia hora, porque eu anotei quando ele começou a dormir. E falem o que quiser, né? Tem gente que vai falar que isso é aprisionamento, que você fica muito presa ali, que não tem necessidade disso. Pra mim, eu vejo como liberdade, porque na realidade eu consigo ver padrões dele, eu consigo ver quanto ele dormiu no dia. Eu não consigo ficar atenta a relógio, a horário, se eu não marcar. Porque assim, eu tenho outras 2 filhas, eu tenho casa, eu tenho trabalho, eu tenho outras coisas, né, pra fazer. E eu sei que todo mundo é assim, toda mãe é assim, porque minimamente você tem várias outras coisas pra cuidar, mesmo que seja seu filho único, que às vezes você não consegue ficar atenta. Então você não sabe se a criança fez um cochilo bom, você não sabe, a gente se desliga um pouco, né, natural. Por mais que um dia ou outro a gente esteja atenta, vão ter vários dias que a gente não vai conseguir ter essa certeza. Então, anotar no aplicativo pra mim é muito fundamental. Fiz isso com todas as crianças, continuo fazendo no 3º filho. Há quem não goste, se você não gostar, maravilha, tudo bem. Mas eu não ligo pro que os outros falam em relação a isso, pro julgamento e tudo mais, porque me faz bem. Eu consigo saber os horários que ele faz cochilo, e aí nisso eu consigo marcar alguma coisa que eu vou fazer fora, né? Eu consigo saber mais ou menos, nesse horário ele costuma estar dormindo. Então, costuma ser um período de liberdade pra mim. Eu consigo ver esses intervalos, eu consigo ver se ele tá dormindo uma quantidade de horas satisfatória no dia inteiro, então somando noite com cochilos. Tudo isso me dá muita informação, muito conhecimento em relação ao Tom. Às vezes, por exemplo, ele chora. Se eu tô desligada, eu falo, nossa, o que será que ele tá chorando tanto? O que é? Eu bato a mão no celular, eu bato o olho no aplicativo, eu penso, ele tá chorando porque ele já tá cansado, tá batendo 2 horas que ele tá acordado, por exemplo. Então eu consigo, inclusive, falar pra vocês aqui, né, dar esse padrão
de que o Tom costuma ficar 2h30 acordado. No último cochilo, né, depois do último, que aí é o horário de sono dele, isso também me influencia, porque, por exemplo, eu não tenho um horário fixo de fazer ele dormir, é ao redor das 6h30, das 7h30, mas isso depende sempre da última acordada dele. Então, eu conto mais ou menos 3 horas e pouco. Nesse intervalo ele consegue ficar mais tempo. E uma outra coisa em relação ao cochilo que eu queria falar é assim, nessa idade dele, né, ele tá com quase 10 meses, praticamente, ele tá fazendo 10 meses, ele já deveria estar com 2 cochilos. Deveria, o que é isso, né? Deveria, de acordo com os livros, mas os nossos bebês não são livros, né? Cada indivíduo é um. E ele precisa ainda desse terceiro cochilo e eu enxergo isso claramente. Mas, na idade dele, normalmente, né, a maioria dos bebês já estão fazendo só 2 cochilos. Então, um de manhã e um logo depois do almoço. Mas, se eu fizer isso com o Tom, como ele acorda cedo demais, né, 5:50 ele acorda, ele vai ficar um tempo muito grande acordado e aí ele vai fazer o efeito vulcânico, né, ele vai ficar muito cansado. Inclusive, uma coisa interessante de falar nesse sentido, sabe quando a mãe fala assim, meu filho não dorme, meu filho briga muito com sono, ele não pega no sono? Isso é porque normalmente a criança passou do tempo, ela passou do período dela, né, da janela de sono que a gente fala, para dormir. Quando eles passam e quando eles estão com cortisol acumulado, a criança tá cansada, a criança quer dormir, mas ela não consegue, ela chora, ela briga, ela fica ali relutando. Então, na realidade, não é que a criança é ruim de dormir, né? Na maioria dos casos, tá, gente? Eu não tô generalizando, não tô querendo julgar nenhuma outra mãe. Eu tô trazendo essa informação aqui porque, às vezes, se esse é o caso que você tá vivendo com seu filho, experimenta diminuir o intervalo dele, experimenta colocar ele para dormir mais cedo, mesmo que ele não esteja demonstrando. Porque, assim, muitas vezes o Tom tá bem, ele não tá demonstrando sono, não, eu não tô vendo tantos sinais de cansaço dele, mas eu olho no relógio, eu sei que já tá na hora dele dormir. Eu sei que já tá batendo o tempo dele, entendeu? E aí a criança não briga, a criança vai fácil, ela tá naquele período que ela deita bem, ela não chora. Então é muito importante a gente trazer essa informação, porque nem todo mundo sabe, nem todo mundo tem grande interesse nesse assunto. É lógico que toda mãe quer que a criança durma bem, mas às vezes não tem tanta informação dessa questão hormonal, dessa questão de janela de sono, de que a gente precisa se atentar ao tempo que a criança está acordada e o tempo que a criança dorme, né? Para o bebê é muito importante dormir. Para o bebê não, para a criança. Eles consolidam conhecimento, eles precisam dessa baixada do corpo, dessa descansada, para continuar o dia bem. Se não, vira uma criança briguenta, vira uma criança desatenta, vira uma criança que se machuca mais fácil, afeta muito no desenvolvimento da criança. Então o sono é um assunto que a gente precisa dar atenção. Desculpa estar falando aqui, né? Eu tô há 7 minutos falando aqui, muito tempo, mas é que eu acho muito importante a gente falar sobre isso, a gente trazer esse conhecimento, porque a criança vira outra criança, sabe? Ela fica muito mais calma, ela fica muito mais maleável, ela não briga para dormir. Então, o conselho que eu dou é observe o sono do seu filho, observe quanto tempo ele tá ficando acordado, quanto tempo ele tá dormindo, se os descansos estão bons. E, poxa, hoje, né, a gente não precisa nem anotar no caderno, anotar nas notas, a gente tem aplicativos que fazem isso tão bem pra gente. Ó, o que eu gosto é esse aqui, chama Baby Connect. Ele é pago. Tem várias outras opções. Ele tem muita coisa, ó, tá vendo aqui? Eu tenho todas as entradas de sono e de leite. Eu só marco isso, tá? Eu marco a quantidade de sono e de leite. Eu não marco se fez cocô, porque isso pra mim é muito fácil. Eu não marco peso, eu não marco altura, eu não marco comida, eu não marco nada disso. Mas ó, aqui eu sei mais ou menos quanto ele dorme. Então ele dorme ao redor de 13, 14 horas por noite. Hoje ele já dormiu 5 e pouco. E eu também gosto de colocar a mamadeira porque eu sei quanto mais ou menos ele toma, tá vendo? Ele tem peso, tem altura, isso tudo eu não uso do aplicativo. Por isso eu até gostaria de dar o seguinte conselho, né? Como eu falei que esse aqui é pago, procura uma outra coisa. Às vezes não precisa dessa versão paga, tem tanto aplicativo
de graça, só pra colocar essas informaçõezinhas básicas. Claro que tem mãe que vai gostar de anotar tudo, de repente ajuda pra hora que chega no pediatra, pra hora que você vai mostrar outras coisas. Mas eu hoje já não vejo necessidade disso. Na verdade eu nunca vi, tá? Eu tenho preguiça de anotar tudo isso porque, sei lá, tem na caderneta dele, eu consigo olhar na ficha médica. Não preciso anotar todas essas informaçõezinhas detalhadas. Mas sono me faz uma completa diferença. Às vezes se eu saio, por exemplo, aqui não tá sendo o caso, né? A gente tá em quarentena, enfim. Estamos saindo muito pouco e quando saímos todos juntos. Mas, por exemplo, eu tava em Campinas, eu ia sair pra um trabalho. Eu conseguia por telefone dar as informações, sabe? Há quanto tempo que ele tá acordado? E fazia a mesma coisa com a Serena. Ah, se tá chorando, o Diogo às vezes me ligava, tá chorando, não sei o que fazer. É sono, é fome. Eu já sabia os intervalos que costumava mamar, os intervalos que costumava dormir. Então, assim, pra mim, é uma riqueza de informação que eu não sei nem explicar, sabe? É muito, muito maravilhoso. Deixa eu aproveitar já o gancho aqui pra falar uma outra coisa sobre esse vídeo. Como eu tô querendo falar, eu tô querendo trazer muita informação e não só ficar mostrando, né? Ah, ele dormiu que horas, ele acordou que horas, como é que é a rotina dele. Eu vou fazer a rotina hoje até o almoço, ou o segundo cochilo. E aí depois disso eu faço um outro vídeo com a rotina da tarde, entrando na da noite, porque senão vai ficar um vlog extenso demais. E eu não quero só mostrar o meu dia, né? A minha ideia é justamente ajudar, é trazer informação com a minha experiência aqui, estando na terceira experiência e sendo uma pessoa muito chata, muito rigorosa com sono, para outras pessoas que estão com dificuldade, tá bom? Tô aqui com as princesas que estão comendo morango. Cadê a Serena? Princesa Serena comendo morango. Aqui. O Tom dormiu de novo. O que eu fiz? Eu percebi que ele tava cansado já. Eita, eu tô embaçada. Percebi que ele tava cansado antes de 2h30, como eu previa, porque ele fez um cochilo ruim, né? E agora ficou um cochilo bem cedo, na verdade. Para o dia caminhar bem e para ele descansar, ele precisava agora fazer um cochilo perto de 2 horas. Vamos ver como é que vai ser. Aí para ajudá-lo, eu tinha dado um ovo, né? Aquela hora que eu mostrei aqui para vocês. E aí para ajudá-lo, eu dei um mamazinho. Nesse horário ele não faria cochilo, eu não daria nenhum mamá. Eu normalmente dou um mamazinho para ele, às vezes depois do almoço. Mas como eu queria que ele ficasse com a barriguinha cheinha, para que ele descansasse sem essa preocupação, eu dei. Não é de costume, mas também não é de costume ele fazer cochilo esse horário, então vamos ver. Agora, por exemplo, ele tá no berço, ele não tá no carrinho. E aí eu realmente espero que ele faça um cochilão gostoso, para que daí o próximo cochilo fique mais ou menos 2h30, 3 da tarde, para ele depois ir dormir umas 6 e pouco, né, para ele aguentar, para ele fazer uma rotina normal dele. Porque se ele cochilar pouco agora, daí vão ficar uns intervalos bem ruins. Eu não sei como é que vai ser daí o terceiro cochilo, entendeu? Eu já fico pensando sempre pra frente. Uma coisa que eu fiz pra tentar ajudá-lo, isso eu já venho fazendo há algum tempo, né? Eu tô tentando que ele consiga prolongar o sono dele, mesmo quando ele acorda. Então eu espalhei um bando de chupeta no berço dele, depois eu posso mostrar pra vocês, mas tem mais ou menos 10, 11 chupetas. E aí às vezes ele senta, ele coloca a chupeta, acha uma outra chupeta e deita de novo. Então isso tem me ajudado, tanto nos cochilos, mas principalmente à noite. Quase sempre, depois que ele dorme, eu vejo que ele acorda. E se ele não chora, se ele não faz nada, eu não entro no quarto, eu tento não interceder de nenhuma forma, assim, pra não atrapalhar mesmo, não tirar a oportunidade dele aprender a fazer sozinho. E muitas vezes ele pega, senta, fica ali um tempinho acordado, deita de novo, volta a dormir, sem que ninguém precise ir no quarto dele. Então isso também tem sido um processo, né? Claro que não foi sempre assim, claro que eu fui já muitas vezes no quarto do Tom. Na realidade, o Tom, dos meus 3, é o que menos dorme maravilhosamente bem. As meninas eram bem dorminhocas mesmo. Então foi mais simples.
Com ele eu tô penando um pouquinho mais, mas aos pouquinhos a gente tem dado passos, estamos avançando. E essa história de espalhar um bando de chupeta funcionou por aqui, deu super certo. Olha quem acordou! Não dormiu o que eu pensei que ia dormir. Ele dormiu 1 hora. Não foi um cochilo ruim, foi um cochilo bom. Mas um pouco cedo, você tinha que ter compensado o outro, né? Sempre é o melhor de todos, né? É, exatamente. A Lelê falou que vai fazer um show pra gente. Eu e a Serena. Cadê? Chama a sua colega de show, então. Ele bateu a primeira palminha. Bate palma pras irmãs. Bate! Hora do almoço. E eu tô mesclando com o Tom. Ora eu dou na boquinha dele, ora eu deixo ele comer. Acabei de colocar uma batata ali. Ó, esse aqui é o prato que eu separei pro Tom. Então tem aspargo, tem batata, tem vagem e tem um hamburguinho de frango que o Diogo fez aqui em casa, que é só franguinho moído temperado. Falei, eu adoro essa batata. Tomzinho tá apaixonado em melancia. Ele terminou aqui de comer. Não comeu tudo aquilo que eu mostrei, mas ele comeu bastante. E depois eu peguei arroz e feijão e fui dando pra ele. E ele também comeu super bem. Tava adorando aqui, ó, o arroz e feijão. Comeu quase tudo. Mas eu queria falar uma outra coisa. Eu fui na pediatra com ele agora recentemente. E daí ela me falou assim, olha, o que a gente espera de um bebê de 9 meses, né? Ele tava na época começando o 9º mês. E aí ela falou assim, eu espero que você vá trocando da comida papinha pra comida como a gente come, né? Que não é o caso do Tom. O Tom, ele começou, eu já fiz a introdução dele, assim como eu fiz a da Serena, com comida. Peraí que eu vou ter que pegar um papel. Eu não cheguei a dar papinha ou coisa assim, sabe? Eu desde o começo, eu fui dando assim, arroz, feijão, coisinhas pequenas, carninha moída, coisinhas que não tinha problema se ele não soubesse mastigar tanto, triturar tanto o alimento, né, se ele engolisse direto. Mas eu fui direto pra comida. E se eu pudesse dar um conselho, eu aconselharia a fazer assim. Mas se você não fez, tá tudo ótimo. Mas esse é o momento, né, de passar, de transitar dessa comida bebê pra comida como a gente come, pra que ele chegue com 1 ano comendo, assim, do jeito que a gente come. Coisas importantes pra falar. A criança não precisa ter dente pra triturar o alimento. A gengiva já tem essa força. Eles têm esse potencial, então acredite no seu filho, não subestime. E outra coisa, também não demore pra fazer essa transição, porque eu já vi muita gente que me escreve, coisa assim, da criança depois não aceitar a textura, não aceitar sólidos. Fica tanto naquela textura pastosa, tanto no outro jeito do alimento, que depois começa a criar resistência pra ir pra alimentação de fato, né? Pra como a gente come. Você quer aparecer? Olha ele aqui, ó. Então é importante de falar isso. Eu acho que se você dá comidinha batida ou amassada, é hora de começar a mudar isso. E uma outra coisa que eu queria frisar, aproveitando aqui que eu tô conversando, é que, pra mim, beber nessa idade é beber no chão. Tá acordado, não tá comendo, bora pro chão, explorar, treinar, engatinhar pra lá e pra cá, conhecer coisas. Eu acho que quanto mais a gente deixar a criança no chão, livre, podendo ir pra lá e pra cá, melhor é pro desenvolvimento da criança. É a melhor coisa que a gente pode fazer, sinceramente. Tomzinho vai dormir de novo e vou colocar ele no carrinho. Vou mostrar um pouquinho pra vocês como é que eu faço. E uma coisa também pra pontuar é que assim, a rotina de hoje foi um pouco diferente. No dia a dia, quando ele faz o cochilo logo depois do almoço, eu dou almoço, eu dou um banhinho nele pra ele ficar bem fresquinho pra cochilar gostoso. E aí dou aquele mamazinho que eu tinha falado. Hoje ele nem tomou banho no meio do dia. Você tá achando graça pro seu pai, é? Fala tchau, vou nanar. Aliás, é importante falar isso, né? Apesar de dormir no carrinho, tem que prender a criança.
que depois ele pode acordar ou mesmo se mexer, ele já tá muito ativo, não dá pra deixar sem prender. Eu não passo os braços, mas eu prendo aqui na barriguinha dele. No fim, eu falei que eu ia dividir o vídeo em 2, mas eu acho que eu mostrei basicamente tudo nesse, né? Agora, o Tom acordando, eu vou contar mais ou menos umas 3 horas e pouco, né? Se ele tiver feito um bom cochilo, pra colocar ele pra dormir de verdade pra noite. Então, o que que ele faz? Ele vai acordar, ele vai brincar um tempo, depois eu vou dar jantar, depois ele vai brincar mais um pouquinho, daí eu vou dar banho, mamar e ele dorme de novo. Eu acho que a rotina da noite eu posso fazer num outro vídeo, até juntar com a rotina da noite das crianças, né, das meninas também, que eu acho que várias pessoas têm pedido isso. Eu já gravei a rotina da noite delas, mas faz tanto tempo que as coisas já mudaram um pouquinho. Eu vou deixar aqui, pedir pra vocês nos comentários se faltou alguma coisa, se o que vocês queriam ver mais da rotina do Tom, o que vocês acharam e tal. Comenta lá que daí eu posso fazer um novo vídeo já pensando nisso. E uma coisa que eu queria pedir é pra vocês curtirem, se inscreverem no canal, é muito importante, né? Tanto pro meu trabalho, quanto pra vocês receberem notificação, ficar sabendo em primeira mão quando eu lançar um vídeo aqui, quando eu soltar uma coisa nova. Clica, curte, comenta e compartilha com outras pessoas também. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!